Para nós é uma alegria fazermos estes eventos, nós vamos fazendo com os nossos autores, porque aqui acabamos por reunir as três partes que fazem parte da nossa existência, não é? A nossa equipa, os nossos autores e os nossos leitores ou as pessoas que acompanham os nossos autores. Agora, com a pandemia, é muito mais numa lógica online. Antigamente, inclusivamente, fazíamos também este tipo de eventos no nosso espaço. Hoje o tema vai ser, com a Ana Queiro, vai ser sobre as relações. Se quiserem participar, podem colocar questões no bate-papo ou então, ligando o microfone, depois também podem contribuir e partilhar a vossa experiência. A ideia é refletirmos aqui um bocadinho sobre o tema das reflexões, das relações. Todos nós temos as nossas experiências e vamos fazendo o nosso caminho. Todos nós somos seres sociais, não é? E relacionamos, e então todas as participações são bem-vindas. Ana, se calhar eu começava aqui por uma reflexão um bocadinho abrangente, que é, nós de facto somos seres sociais, não é? Desde que nascemos, que vivemos em sociedade, em família, mas a verdade é que o tema das relações não é algo que nos é ensinado, ou seja, não de uma forma... ou seja, se calhar consciente, não é? Eu acho que hoje em dia também a parentalidade já as pessoas estão muito mais conscientes para isso, mas de facto aquilo que a forma como nós nos relacionamos, achas que vai buscar muito àquilo que é a nossa experiência e a nossa vivência, sobretudo quando somos mais pequenos? Achas que é um bocadinho por aí? Eu acho que é completamente por aí. Como é óbvio, aquilo que nós somos hoje é o resultado, e as relações que temos hoje é o resultado das várias interações que vamos tendo ao longo da nossa vida. Mas aquilo que é o nosso estilo de vinculação, a forma como nós nos vinculamos, tem tudo a ver com as nossas experiências mais primárias que nós tivemos com os nossos pais ou cuidadores, não é? Porque existem várias experiências. Eu gosto sempre de acrescentar a palavra cuidadores para não falar só dos pais, mas de facto aquilo que é a interação que nós temos com estas primeiras pessoas na nossa vida são fundamentais, não só pela forma como se relacionam connosco, mas a forma como nós olhamos para eles em relação, e isso nós depois levamos para a nossa vida. No entanto, não é um determinismo, não significa que se nós assistimos a maus exemplos ou se tivermos um mau vínculo, que o vamos ter para toda a vida. Nós podemos depois, ao longo do nosso percurso, podemos desenvolver depois vínculos seguros, podemos ter depois boas experiências, mas é um desafio, claro. Se nós não tivermos um vínculo seguro na nossa infância, depois é um desafio para a vida adulta. Mas é claramente o reflexo do vínculo que nós tivemos na nossa infância, é o vínculo que depois nós temos como adultos, sem determinismos. E nós ouvimos muito falar em relações saudáveis, e ter uma relação saudável é muito importante, mas o que é que são relações saudáveis ou o que é que não são as relações saudáveis? Isso é uma ótima pergunta, Beatriz, porque de facto, o que é o saudável? Eu prefiro muito mais a palavra saudável ao normal, ainda bem que usaste a palavra saudável, porque se tivesse relação normal, teria de te perguntar o que é normalidade, não é? Nós também não sabemos, não é? Exato. Mas uma relação saudável não significa, vou começar por dizer aquilo que pode não ser, não significa que seja uma relação onde não haja discussão, não significa que seja uma relação onde não há, às vezes, desencontro. A relação saudável na minha ótica, é como é que nós ultrapassamos esses desencontros, como é que nós ultrapassamos as dificuldades, porque desafios todas as relações têm. Mesmo os casais que parecem, e aqui estou a falar mais de casais, mas é óbvio que relações, podemos falar de relações a vários níveis, mas pensando principalmente em termos de casal, a relação saudável é a que vai ultrapassando os desafios, porque desafios, dificuldades, obstáculos vão existir em todas as relações. Portanto, mesmo nas saudáveis. A questão é a forma como nós lidamos com esses desafios
podemos lidar de uma forma mais adaptativa ou menos adaptativa. Ok. Ana, tocaste aí num ponto que eu acho importante e que estavas a dizer, que é nós podemos ter uma aprendizagem, mas podemos depois fazer uma ruptura, ou seja, ou não seguir esse modelo, não é? Mas isso muitas vezes implica, até com a família, não é? Nós mudarmos essas dinâmicas, não é? E como é que se faz isso, não é? Porque então relações, sei lá, uma relação de amizade, uma relação no trabalho, nós podemos mais ou menos conseguir gerir a dinâmica que queremos, e por muito mal-estar que possa causar, é gerível, não é? Porque podem ser relações que nós conseguimos criar uma distância, mas, por exemplo, se nós vimos de um modelo familiar e de facto queremos outra coisa para a nossa vida, como é que isso se faz sem irmos para rupturas, não é? Sem termos que quebrar isso que também faz parte do nosso passado e faz parte de nós, não é? Uhum. Bom, nós de facto, é uma coisa interessante, fizeste-me lembrar algo que nós normalmente dizemos como psicoterapeutas, quando começamos a fazer o processo psicoterapêutico, há um alerta que nós deixamos na primeira sessão, que se adequa à maior parte dos casos, que é alertar para o facto de que a pessoa vai entrar num processo de transformação que poderá afetar e modificar as relações que vai ter com os outros à sua volta. Se uma pessoa, por exemplo, vai à procura de uma maior assertividade, se é uma pessoa que normalmente que se submete mais aos outros, que quer ter uma voz na família e que vai à procura de maior assertividade, o alerta vai ser, ok, é possível ganhar mais assertividade, ser mais assertivo, mas as relações à volta poderão sofrer alterações. As alterações que podem ou não acontecer, nós depois não controlamos porque tem muito a ver com o outro. Eu gosto de imaginar como se nós tivéssemos, principalmente na família, uma ligação com um fio. Como se tivesse um novelo de lei e nós ligássemos um fio e cada um pega numa ponta. Se há um que mexe, porque se afasta mais, porque se aproxima, porque muda o discurso, toda esta rede vai mexer. Porque todos nos vamos afetar uns aos outros. Então, aquilo que é a resposta do outro lado, quando eu mexo o meu fio, eu não consigo controlar. Eu posso controlar a forma como depois vou reagir a isso. E esperar o inesperado, porque de facto pode haver rupturas ou não, pode-se iniciar um processo a nível familiar muito interessante, em que apenas um faz terapia, por exemplo, ou procura, não necessariamente fazer psicoterapia, mas procura respostas e pode influenciar em cadeia o resto da família. Mas cuidado também com as expectativas, não é? É sempre esta ideia de nós podermos trabalhar com base naquilo que nós precisamos de alterar em nós e depois, em relação àquilo que é o do outro, nós não controlamos. Podemos controlar aquilo que é a nossa reação à nossa família e se houver uma ruptura, o que é que vamos fazer com isso? Ana, temos aqui uma pergunta de António Paes, e ele pergunta como se poderá lidar com a ideia de que, sendo nós um produto das nossas experiências, a começar pelos cuidadores, se optarmos por uma atitude reprovável na sociedade, não estará o autor dessa atitude a ser desculpável porque lhe foi assim ensinado a lidar? Uma excelente pergunta, António, obrigada. Aqui a questão é nós podermos, de alguma forma, enquanto depois adultos, sermos responsáveis pelos nossos vínculos, pelas nossas relações e não sacudir a água do capote, como se costuma dizer, não nos desresponsabilizarmos no sentido de eu sou assim, relaciono-me assim porque foi assim que aprendi, foi assim que eu vi. Embora haja muito esta possibilidade de muitas pessoas caírem nessa opção. Agora, o que nós podemos, eu falo sempre do papel de psicoterapeuta, é sempre aqui um bocado este lugar. A questão é que nós temos de fazer um trabalho de perceber as influências que os outros tiveram numa altura em que nós não tínhamos tanta capacidade de ação
mas como adultos sermos nós responsáveis pelo caminho que queremos trilhar agora. E a responsabilidade é uma coisa muito importante, e por isso há um dos capítulos do meu livro é precisamente sobre a corresponsabilização, porque tem a ver com esta necessidade de nós nos responsabilizarmos e de alguma forma pegarmos no leme e levarmos o nosso barco. Obviamente que há coisas que nos aconteceram, não é desculpar o que nos aconteceu, não é também nos desculpar a nós e então não temos responsabilidade, mas é nós depois, enquanto adultos, podermos fazer o melhor possível para que possamos ter melhores relações, melhores vínculos. Não sei se respondeu ao António, mas obrigada, a pergunta é muito importante. Mas, por exemplo, também é preciso nós conseguirmos conhecer-nos a nós próprios, não é? O suficiente para conseguirmos saber lidar com essas atitudes e para depois talvez conseguir lidar com os outros. Portanto, até que ponto é que o autoconhecimento não é tão ou mais importante enquanto a relação externa com os outros? Claro que sim, claro que sim. Fundamental, Beatriz. E eu vou estar a puxar a sardinha um bocado ao meu livro, peço desculpa por isso, mas vai ter de ser. Mas, de facto, eu faço um pouco no livro esta ideia de que são 4 pontos cardeais, que nós vamos a vários temas, e o último é precisamente aquele que nós vamos para o oeste, vamos para novos mares, vamos para as relações com os outros. Mas antes de nós irmos para as relações com os outros, existem outros temas que são fundamentais e que têm muito a ver com o autoconhecimento. Tem a ver com o mergulho interno, nós podermos perceber um pouco mais sobre nós, porque nós vamos nos espelhar muito na relação com o outro. Portanto, nós sabemos quem nós somos, que tipo de relações é que nós tivemos, as nossas experiências do passado, e quando vamos para fora, quando vamos para o outro, o que é que nós podemos levar de nós e onde é que nos vai tocar também. Quais são também os gatilhos que nós temos, o que é que o outro diz ou faz que nos vai tocar na nossa história, que nos vai influenciar, um pouco por aí. Pegando um bocadinho nisso que a Beatriz estava a falar do autoconhecimento, se de facto as relações é muito com base naquilo que vamos vivenciando, não é? Quais são os desafios que hoje temos em termos de relações, não é? Porque para já, hoje o mundo eu acho que anda extremamente rápido, não é? Ou seja, nós próprios vamos mudando muito. E eu acho que isso ainda torna mais difícil as relações, porque nós todos recebemos estímulos de todo o lado, a nossa rede de conexão com pessoas é extremamente grande face àquilo que era há 100 anos atrás, não é? Ou há 50 anos atrás, porque depois já temos redes sociais e pessoas que nos dão estímulos e inputs via redes sociais, temos trabalho, temos família, etc. E quais são os maiores desafios que tu encontras ou que nós temos nas relações? De uma forma generalista, porque a verdade é que as relações são diferentes, familiares, amorosas, etc. Mas em termos gerais, achas que há alguma coisa que hoje, de facto, é uma dificuldade que as pessoas têm na relação e que é de alguma forma transversal? Olha, veio-me logo à ideia duas grandes dificuldades. Uma é o tempo, conforme disseste, e outra é a comunicação. O tempo, porque, tal e qual como referiste, andamos cada vez mais rápido, cada vez mais ocupados, é cada vez mais difícil estarmos um pouco no aqui e agora, a usufruir da relação, a usufruir do tempo, e de facto é muito mais desafiante termos tempo para as relações. As relações conjugais, relações pais-filhos, principalmente pais-filhos também, que às vezes há muito esse desafio, porque andamos todos a correr, não é? Com várias atividades, com o trabalho, com tudo isso, e é importante haver tempo em família, tempo em relação, tempo com os filhos. O tempo é de facto um dos maiores desafios, porque há muitas exigências, há cada vez mais exigências, o mundo externo exige cada vez mais de nós, há muita pressão, e se não soubermos equilibrar fica difícil. A comunicação, porque
a comunicação, eu tenho percebido, daquilo que eu tenho também assistido muito também em terapia, é muitas vezes há muitas coisas que, ou porque não são ditas, ou porque são ditas de uma forma mais confrontativa, ou porque são ditas de uma forma mais passiva e não são bem ditas, mas ficam implícitas, mas não se ficam explícitas, e às vezes não há clareza nas relações, as coisas não são comunicadas, as necessidades não são comunicadas, as vontades e mesmo as zangas não são ditas, não é? Então fica qualquer coisa no ar. O que é que se passou? Será que se passou? Ela está zangada, zangou-se com o quê? Será que o que é que eu fiz? E depois vai na volta, não se passou nada, não é? Portanto, a comunicação, a par do tempo, mas eu acho que se me pedisses para escolher um, eu acho que dos dois eu não sei qual é que é o mais desafiante, mas de facto a comunicação é algo que se calhar é mais imediato ou mais fácil de trabalharmos, porque é a possibilidade de nós termos também uma comunicação mais assertiva, mais clara, mais direta, não tão confrontativa no sentido da agressividade, não é? De uma comunicação mais dura, e de podermos conversar sobre as dificuldades, sobre os tais desafios, como estava a responder à Beatriz há pouco, para podermos trabalhar nas relações saudáveis, quando há esses conflitos, quando há obstáculos, quando há disparidades nas opiniões, poder conversar sobre isso de uma forma construtiva. Achas que não sabemos lidar com a não concordância? Muitos de nós não. Vamos generalizar, não é? Sim, é um desafio, não é? A não concordância, as diferenças de opiniões, obviamente que sim. Às vezes também falaste no não e eu lembrei-me de outra grande dificuldade também na comunicação, que é o dizer não. Não é? A dificuldade em dizer que não. Como aquelas relações em que as pessoas andam arrastadas e vão fazendo as coisas muito submetidas ao outro, porque não sabem dizer que não. Então não expressam as suas necessidades, fazem o que o outro diz. Portanto, mas sim, a não concordância. Sim. Essa questão que estavas agora a colocar do dizer não, não sei, mas será que tem a ver, isto é uma opinião muito minha, que é, acho que nós vivemos numa sociedade onde durante muito tempo se achava que dizer não ou termos a nossa vontade poderia ser de alguma forma egoísmo, ou seja, muito centrado em ti. Nem 8 nem 80, não é? Mas acho que de facto durante muito tempo se vincou muito isso e se calhar deixámos de saber estar numa relação, mas continuando a ter os nossos limites e a nossa individualidade, não é? E de facto, se calhar, isso faz com que seja difícil dizermos não sem nos sentirmos más pessoas, não sei. Ou que de alguma forma vai prejudicar a relação e só temos a perder, não é? Nós até podíamos entrar aqui um pouco, navegar aqui um pouco nesta coisa da personalidade coletiva inconsciente portuguesa, não é? Desta ideia de querermos agradar, de sermos muito pacíficos, não criarmos problemas. Se calhar está isto no inconsciente coletivo, não sei, estou aqui a navegar um pouco nas minhas ideias. Mas sim, é óbvio que, reparem, isto vai sempre depender, como sempre, de várias coisas. Vai depender dos contextos. Há contextos em que eu posso ser mais assertiva e outros não. Posso ser muito assertiva no trabalho, por exemplo, e depois não ser assertiva com o meu pai, o meu tio ou o marido, ou o que seja. Mas depois também vai depender muito da nossa personalidade e de quem somos. Então, há aqui muitas coisas que vão influenciar. Há pessoas que são assertivas por natureza, que colocam limites por natureza, e agora estamos a entrar aqui um pouco esta coisa dos limites. E por outro lado, há pessoas que não, que sentiram que tiveram não puderam colocar barreiras ao limite dos outros, talvez para agradar os outros, para conquistar os outros, para se sentirem amados, porque se fizerem o que os outros dizem, então assim vou ser aceite. Então isto vai depender muito de pessoa para pessoa. Mas sim, começa em nós esta questão dos limites, para até onde é que o outro pode ir, o não que eu posso dizer
esta barreira que eu posso colocar ao outro. E nessa lógica, diz Beatriz, desculpa. Na verdade, os limites são quase sempre impostos, ou tentam ser impostos, só depois de já existir alguma relação, não é? Porque primeiro vem a parte de agradar e só depois é que se começa a estabelecer limites. Não será esse pressuposto errado? Ou seja, que os limites poderiam começar a ser postos antes de avançar com a parte de agradar, não é? Sim, e muitas vezes até podem, só que é muito interessante, isto às vezes é uma dança que se vai fazendo, isto de sabermos até onde é que podemos ir, até onde é que o outro vai. É uma dança que se vai fazendo muito, muito implicitamente, não é algo que seja explícito, não é? Nós não conhecemos uma pessoa, eu chegar aqui e dizer assim, olá Beatriz, eu sou a Ana, olha, os meus limites são estes e... Portanto, certo, isso também não faria sentido. Então é uma coisa que nós vamos construindo na relação, em qualquer relação, até mesmo no trabalho, não é? Às vezes até dizemos aquela, não devia ter dado tanta confiança, dei demasiada confiança e agora, não é? Já ouvimos falar às vezes de histórias destas. Então, esta possibilidade de conforme nós vamos construindo a relação, nós vamos construindo várias coisas. Vamos construindo a aproximação, em alguns casos de relação mais íntimas, vamos construindo a intimidade, vamos construindo o conhecimento sobre o outro e vamos construindo também os limites. Porque os limites que nós temos também não são iguais para toda a gente. É como uma fita que vai dançando conforme as pessoas, não é? Os limites que eu coloco, se calhar, no meu trabalho, então como psicoterapeuta, são de uma maneira e os que eu coloco depois com os meus amigos são outros, não é? Mas está sempre na base um pouco aquilo que é a minha personalidade. Se eu for uma pessoa mais rígida, então esses limites vão estar bem definidos em todo lado. Se eu não for tão rígida e se for uma pessoa, se calhar uma tendência um pouco mais, não quer dizer nenhum palavrão para quem nos ouve, mas uma tendência um pouco mais masoquista, então os meus limites são completamente atropelados em todos os lados, em todos os contextos, não é? Então isto é uma variedade de realidades. Ana, e tu achas que, por exemplo, agora que estavas a falar dos limites, eu acho que os limites depois, numa pessoa, poderão ser diferentes consoante o contexto em questão, não é? Como tu estavas a dizer há pouco, trabalho, amizades, relações amorosas, etc. Mas uma dificuldade, e eu, por exemplo, eu senti isso no trabalho, quando comecei a trabalhar numa das maiores empresas totalmente corporate em Portugal, e acabadinha de sair da faculdade, tu ainda não sabes bem como é que vais ter a tua postura em termos de trabalho, não é? E de facto, o primeiro ano acho que começas a perceber que tipo de postura é que queres ter e quais são os limites que queres estabelecer, não é? A dificuldade, eu acho que muitas vezes quando nós estamos a encontrar esse meio termo ainda em nós, não é? Porque não temos experiência, seja o que for, como é que depois conseguimos sanar uma relação ou uma dinâmica querendo recuperar esses limites, estás a perceber? Não, eu acho que não é fácil e é um trabalho se calhar de recuperação e muitas vezes eu acho que não sei como é que isso se faz, ou seja, como é que podemos tentar recuperar esse campo que nós queremos, onde queremos estar, não é? Não sei, tu achas que isso é recuperável? Achas que a relação é recuperável ou achas que certamente não vai ser a mesma porque estás a estabelecer uma nova dinâmica, não é? Mas achas que de alguma forma acaba por prejudicar o resto da relação, a forma como as pessoas se davam, ou achas que é recuperável? Sempre, eu creio que é sempre recuperável, mas é sempre uma reconstrução. Porque senão não trabalharíamos limites, não é? E nós trabalhamos muitos limites, e isto acontece muito principalmente na família, não só no trabalho, mas também na família. Colocar limites, pais que foram muito invasivos
e que nós temos de cortar o cordão umbilical e ir para a nossa vida. Então nós vamos ter que começar a colocar limites, não é? No percurso para a nossa vida adulta. Começar a dizer, calma, agora sou adulta, agora tenho aqui o meu território, vou construir a minha família, vou à minha vida. Mas numa situação em que aí é uma situação de crescimento, é um pouco difícil. Mas numa situação de trabalho, numa situação já de vida adulta, é difícil, mas é possível. É uma questão de que, se calhar, vamos ter de trabalhar de uma forma mais explícita a nível dos limites, em relação a podermos também colocar voz nos limites, colocar voz naquilo que nós queremos, colocar voz olha, assim não dá para mim, não pode ser desta forma, assim é demais, podermos verbalizar. Eu acho que há uma questão também muito interessante, tem a ver com a questão da comunicação, que é nós não verbalizamos muito as coisas, não é? Não só as nossas necessidades, há bocado falei muito das necessidades, mas também as coisas que nos chateiam. Nós não somos muito, se não queremos ninguém, eu estou a falar genericamente, obviamente, mas parece que há uma ideia de não queremos confrontos. E então há muito uma coisa do não dito. Então ficamos com problemas com alguma pessoa, depois afastamos, a pessoa não sabe porque é que nos afastamos, há uma zanga, mas depois eu não quero haver discussões, eu não gosto de discussões, não vou discutir. Então há sempre esta dinâmica e é nestas ocasiões que nós temos a oportunidade de dizer o que é que aconteceu que não foi do nosso agrado e colocar limites à pessoa, colocar limites mais assertivos e verbais. Agora, não é fácil, não é? Claro. Sim, eu acho que nós, nem as necessidades, eu acho que por vezes há um bocadinho aquela crença de que o outro já nos deve conhecer e deve saber o que é que nós necessitamos na relação, não é? E eu falo por mim, eu acho que há muito essa crença, não só em relações de maior intimidade, mas também familiares, não é? Não tanto se calhar trabalho, mas nós achamos que as pessoas, para estarem dedicadas à relação, têm que adivinhar um pouco o que é que nós precisamos ou necessitamos, não é? Não acho que seja uma questão de orgulho, acho que é uma questão mesmo de que não sei, achas que é uma questão de orgulho, Ana? Ou é uma questão de acharmos que o outro tem que adivinhar, para estar dedicado à relação, tem que nos conhecer e saber o que é que nós precisamos? Eu acho que se foge muito do conflito, porque há uma grande confusão entre conflito e comunicação, ou entre conflito. Há uma grande confusão entre aquilo que é o conflito e a possibilidade de nós comunicarmos assertivamente e podermos de alguma forma colocar aquilo com honestidade. Eu acho que vou usar a palavra honestidade. Acho que há um grande conflito, há uma grande confusão entre criar um conflito e sermos honestos. E atenção, sermos honestos não é sermos brutos, não é? Não significa como aquelas pessoas, eu digo tudo o que tenho para dizer e sou muito honesta e coloco tudo e digo já tudo. E depois são brutas como as caças, não é isso? Não é isso que eu me estou a referir, não é? Estou a falar de uma honestidade amorosa, compassiva, de coração. Nós podemos dizer as coisas e podemos dizer, olha, magoaste-me, disseste algo que me magoou, e nós podermos despir o nosso orgulho ferido e poder pedir desculpa ou debater com outra pessoa, explicar o que aconteceu, não é? Nessa honestidade amorosa, vamos ficar com a honestidade amorosa. Mas isso também não terá a ver com as expectativas, ou seja, as expectativas que nós pomos na outra pessoa de acordo com o que achamos que ela já deveria fazer ou dizer ou saber de nós próprios, não é? Eu acho que não tem a ver tanto com o orgulho em si, mas com as expectativas que pomos nos outros, porque eu acho que aquela pessoa já devia saber mais do que eu sei sobre mim. Uhum. Tal e qual, não é? Ler mentes, é quase como que aquela coisa no supermercado de passar pelo pelo leitor e aparece no ecrã toda a informação. Não temos isso para nós, não temos nenhuma informação dessas, portanto, nós de facto não temos outra possibilidade que não seja a de confirmarmos, porque às vezes criam-se muitas distorções, precisamente por causa disso.
E eu, mais uma vez, falo no meu livro sobre distorções quando falo na comunicação, porque pode haver uma distorção naquilo que é aquilo que nós estamos a comunicar e a informação não chega corretamente. E às vezes posso nem dizer nada e tal e qual como estavas a dizer, Beatriz, bom, já me conhece, sabe como é que é. Não, a pessoa pode estar noutra, pode não estar a apanhar, ou pode ser algo que não está, nunca percebeu, e às vezes há muito este desencontro, fica um desencontro depois entre as pessoas. Olha, temos ali o António que quer participar aqui na nossa conversa. Olá, António. Deixa-me abrir aqui o som. Olá, está tudo bem? Tudo bem? Então, eu estava aqui muito atento à vossa conversa e gostei muito da tua ideia sobre a dança, das relações serem uma dança entre as pessoas. Eu acho que é uma boa metáfora e já antes também é algo que me é familiar, a ideia de que qualquer relacionamento entre duas pessoas ou um grupo de pessoas é sempre uma dança de reciprocidade, não é? De dar e receber e de esperar o movimento seguinte, não é? E o passo seguinte da pessoa. Eu acho que nós todos, se calhar humanos, não sei comparar portugueses, não gosto de falar de portugueses e do resto do mundo, gosto de pensar em humanos de um modo geral, mas acredito que possa haver culturas diferentes, possa haver coisas que têm a ver com herança cultural, com educação, eventualmente com como é que é o ensino, ou como é que é a estrutura familiar em países de forma diferente. Qual é que é a minha questão? Eu acho que nós somos todos muito maus a falar de sentimentos. Somos todos muito maus a comunicar sentimentos. E se calhar a minha pergunta não tem resposta, mas a minha pergunta é qual é a tua perspectiva sobre o que nos leva a ser tão maus a falar de coisas quando elas envolvem sentimentos. Se isto é mais cultural, porque nós herdamos uma postura difícil e uma tensão que vemos à nossa volta quando as pessoas falam de sentimentos ou partilham os sentimentos. Se isto é cultural mais geograficamente, de alguma maneira, ou se isto é só algo que não nos ensinam na escola também, ou não sei. Como é que tu vês esta dificuldade a ser agravada e reduzida? Como é que isto deve ser tratado? Como é que ela te chega também? Falaste aqui do contexto geográfico, eu de base sou geógrafa, portanto há aqui estas diferenças culturais. Claro que sim, claro que sim. E ainda assim nós como latinos enquadramos, isto são generalizações, como é óbvio, mas como latinos supostamente somos mais emotivos, temos mais impulsividade, e, bom, isto são coisas genéricas como em tudo. Mas eu acho que nós temos vindo a fazer um percurso cada vez maior em relação àquilo que tu te referes. Eu acho que será um pouco a inteligência emocional, não é? A possibilidade de nós entrarmos em contacto com as nossas emoções, a possibilidade de falarmos sobre elas, a possibilidade de as expressarmos. Agora, nós somos influenciados por muitas coisas na nossa vida. E há muitas coisas que são transgeracionais, há muitas coisas que vêm lá de trás. Se os meus avós não souberam lidar com os sentimentos e não ensinaram os meus pais, por sua vez não me ensinaram a mim, se eu também não ensino ao meu filho, então vai continuar aqui esta tendência, esta herança em relação aos sentimentos. E de facto, até há bem pouco tempo, sempre havia para já havia aqui um bocado esta ideia de que nós somos só um ser racional, os sentimentos não são necessários, não são importantes e, portanto, têm de ser descartados, não servem para nada. E, ao longo do século XX, ainda bem, têm vindo a ser desenvolvidos muitos estudos sobre as emoções, sobre a importância das emoções, para que é que elas servem, para que é que nós precisamos delas e também a importância de nós podermos entrar em contacto e expressar as emoções. Porque aquilo que não é expresso fica impresso. E agora vou buscar um pouco da minha psicoterapia corporal. Se nós não lidamos com as emoções na altura, nós vamos varrê-las para debaixo do tapete. E depois, se mais à frente, se esse tapete for ao ar, porque muitas vezes acontecem depois situações na vida em que esse tapete vai ao ar, não dá para esconder mais,
nós ficamos com uma poeira imensa na sala e vamos ver que essa emoção vem com a mesma intensidade porque não tem tempo, não tem uma cronologia associada. A emoção, se não foi tratada, vem com o mesmo impacto e com a mesma força, como se a situação tivesse acabado de acontecer. Então é fundamental nós cada vez mais falarmos em literacia emocional, e isto cada vez mais existe, infelizmente ainda não o suficiente, mas eu sou uma otimista nas escolas em relação aos miúdos, livros que são lidos, já existem muitos livros sobre as emoções também para os miúdos, nós podermos expressar, podermos dar espaço às crianças para expressarem. Eu lembro-me sempre, há aquele filme Divertidamente, que é o Inside Out, que é um filme da Pixar, que é sobre as emoções básicas, e há lá uma cena fantástica que é precisamente uma situação com uma personagem que fica, perde uma coisa que gosta e fica catatónico, fica parado. E ele precisa, quem está com ele precisa que ele se movimente e que vá para um sítio, e ele está catatónico, está parado. E então há uma personagem que é a tristeza que começa a falar com ele e diz-lhe: deve ser muito triste perder algo que amas. E ele, a partir daí, entra em contacto com a tristeza, começa a chorar e depois, ainda triste, levanta-se e diz: ok, agora sim, podemos ir. Então ele cumpriu ali a curva da tristeza, ele entrou em contacto com a emoção e depois pôde seguir. É claro que nós não fazemos isso. O que é que nós fazemos? Estratégias. Vamos encontrar estratégias, que agora não posso lidar com a tristeza, eu agora não quero. Eu não quero sofrer. Não, o ser humano foge do sofrimento. Isto é evolutivo, taxativo, biológico e por aí fora. Nós queremos fugir disso. Então, tristeza, medo, nós queremos é estar fora disso. Não é? Mas como diz uma professora minha, quando nós baixamos uma emoção, baixamos todas, não dá para baixar o volume só de uma. Então baixamos tudo. E então andamos nisto do não sentir e ficamos um pouco, porque não queremos sentir, porque sentir às vezes é entrar em contacto com as fragilidades, com as dificuldades, e às vezes é entrar em contacto com esse sofrimento. E às vezes tem de ser. Sim, às vezes achamos que sentir é sofrer, não é? E não necessariamente. Depois temos que passar pelo resto. Também temos aqui um comentário da Ana que diz que falar sobre sentimentos é expor-nos, é dar a conhecer forças e fragilidades, e isso é sempre difícil. Exatamente. Isso não terá um pouco a ver com autoestima? De alguma maneira? Essa relação entre sentir que expor um sentimento é uma fragilidade. Qual é a relação entre isto e o nível de autoestima? Em termos de... Mas será sabes, que existe? António, às vezes também bastaria nós podermos entrar em contacto e expor para nós. É claro que o olhar do outro, o espelho do outro, o acolhimento do outro é sempre muito importante. Mas eu iria um pouco mais atrás, que é esta questão de nós podermos exprimir para nós, de nós podermos colocar esta possibilidade de entrarmos em contacto, mesmo que sozinhos, com a emoção. Portanto, nessa parte, não sei se poderá ter a ver com a autoestima, no sentido de: será que eu vou aguentar? Se calhar eu não sou forte o suficiente, se calhar não vou conseguir. Eu acho que é medo. Se calhar um pouco por aquilo que estavas a dizer, Ana, que de facto nós não crescemos a ter contacto com esse mundo, com o mundo das emoções, não é? E por isso eu acho que acaba por ser algo que, como não convivemos e não tratamos por tu, não é? Acaba por ser algo que temos medo do que é de abrir aquela caixa e o que é que vai sair dali, não é? E perder o controle. Perder o controle, porque eu acho que criar distância das nossas emoções dá-nos controle. Achamos que temos controle, não é? De repente aquilo dispara e nós perdemos o controle total, mas de facto acho que é esse sentimento de sentirmos que temos controle e de que as emoções é algo que não controlamos, não é? Porque realmente não fomos educados para isso. Não fomos a ter um contacto próximo com isso, e acho que também ainda se desvaloriza muito a importância de tratarmos esse lado ou de vivenciarmos esse lado até para a nossa saúde. E se calhar aqui metia a ponto com o comentário que temos, não é, Beatriz?
Sim, o António Paes diz que da mesma forma que lidamos com a saúde física, que agendamos com o médico para prevenir uma doença, será que seria útil fazer o mesmo para uma saúde psicológica? Por exemplo, um casal de tempos em tempos poder agendar uma consulta, seria importante? Sim, 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 claro, claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Lá irei, deixa-me só responder aqui à Carla nesta coisa de o desconhecido fica temido. Eu costumo usar uma metáfora com os meus clientes quando é para mergulharmos em alguma emoção mais difícil, porque há muito uma ideia, e eu recordo-me de um caso de uma pessoa que tinha um pavor de se eu ceder à tristeza, eu vou ficar inundado e vou-me perder. Ok? Esta era a cena temida. E a minha ideia era, ok, então vamos imaginar isso como uma piscina grande de fora de pé. Mas nós não vamos já nos atirar para fora de pé. Vamos ali às escadas, vamos pôr o pé, vamos ver como é que está a temperatura, vamos buscar umas boias, vamos ali um bocadinho, nadamos um bocadinho e voltamos para o pé das escadas. Vamos com calma. Vamos pouco a pouco, porque também não tem de ficar uma ideia de bora, agora vamos sentir tudo e vamos embora, vamos sentir todos os medos e todas as tristezas do mundo, porque senão depois também é demais. Vamos com calma, porque depois também não estamos preparados para isso. Em resposta ao António, fundamental, não é? Ele estava aqui, eu estou aqui a ler. Sim, seria fundamental, porque há muitas vezes uma ideia de. Felizmente já estamos a tirar um bocado aquela ideia de que a psicologia ou a psicoterapia é só para quem não está bem a nível mental, mas pode e deve ser usada numa perspectiva de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e também de prevenção da saúde e promoção da doença. E isto está muito estudado e é muito importante que nós podemos adquirir determinadas competências a nível emocional, a nível comportamental e também a nível das cognições para podermos, perante obstáculos e desafios que surjam nas relações, voltando aqui um pouco às relações, perante desafios que surjam, nós podermos sentir que temos essas competências e nós podemos trabalhar isso com um psicoterapeuta, mesmo que não exista nenhum problema. Podemos chegar lá e dizer, olha, eu acho que podia melhorar a minha comunicação. Como é que podemos fazer isso? E podemos trabalhar isto em psicoterapia, por exemplo. Portanto, esta questão preventiva, sim, fundamental. A saúde mental ainda precisa de um bocadinho mais de carinho e atenção, mas acho que estamos no bom caminho, embora podia ser um bocadinho mais rápido. Isso que disseste, Ana, até numa lógica e que tu estavas a dizer, de adquirirmos ferramentas para podermos depois conseguir aplicar na nossa vida, não é? Uhum. Ou seja, a ideia que eu tenho, e eu já fiz terapia em alturas da minha vida em que precisava de mudar e que o que eu senti foi que fazermos esse trabalho acaba por ser um caminho mais fácil e eu acho que até mais rápido. Porquê? Porque lá está, indo buscar essa questão do conhecimento e ferramentas, ganhamos competências para lidar e para conseguir gerir essas situações de uma forma muito, muito mais rápida, eu acho, e muito menos doloroso, não é? Acho que nós às vezes criamos dor e dificuldades e precisamos de nos distanciar um bocadinho e ver que afinal é muito mais simples, não é? Uhum. E se calhar nas relações até ter um olhar de quem está de fora pode ajudar ainda mais, não é? Porque nós nas relações estamos muito envolvidos. Sim, ter o olhar de quem está de fora, que de alguma forma nos chame para a nossa responsabilidade também, para a questão da corresponsabilização, porque são aqui dois a dançar o tango, não é? Portanto, é preciso aqui esta questão de percebermos como é que estamos corregulados uns com os outros, e o psicoterapeuta tem um papel que se quer isento e de não julgamento, acolhedor, e é um lugar onde de facto é possível essa visão um pouco, não é, externa, este zoom out que pode realmente dar um contributo muito, muito grande às relações. Porque a própria relação terapêutica, não é? Começa logo por aí, na relação terapêutica, onde se pode espelhar tanta coisa. Sim, na verdade nós nas relações com os outros vemos mais o nosso lado, não é? Por mais que tentemos ver o lado do outro, o que sobressai mais é sempre o nosso e às vezes nós fazemos uma tempestade, pronto, num copo de água, como se costuma dizer, e precisamos daquela
o fado dar fresco de quem esteja de fora para tentar fazer-nos perceber que afinal não é assim, ou que o problema não é assim tão grande como estamos a fazer. Ou se for, tentar também lidar com ele de outra forma, que não o drama e o sofrimento. Eu gosto desta perspectiva de que o psicoterapeuta traz outras paisagens. É como se nós vivêssemos sempre na mesma paisagem e o psicoterapeuta pode trazer novas paisagens. É uma coisa um bocado romantizada, eu sei, mas é como se pudesse trazer outras paisagens, outras perspectivas, porque às vezes estamos tão focados numa só paisagem, numa só perspectiva, seja só um obstáculo, ou só um problema, ou só uma ilusão. Às vezes pode ser exatamente, isto é fantástico, isto é maravilhoso, isto é muito bom para mim. Que depois não vemos que podem haver outras alternativas, podem haver outras possibilidades mais adaptativas, mais saudáveis. Em relação a isso, o António Paes tem aqui um comentário que é ter o olhar de quem está de fora, mas não cá dentro. Ou seja, a família por vezes só nos diz o que queremos ouvir e o desconhecido, o terapeuta, diz o caminho preferencialmente mais certo, embora não desejável de ouvir. Eu ontem vi um cartoon, não era bem um cartoon, era uma piada que dizia vamos à terapia, pagamos para ir à terapia, para fazer queixas dos outros e depois vimos de lá dizer que afinal o problema é nosso. Era qualquer coisa deste género. Portanto, sim, embora não desejável de ouvir, lá está. Portanto, às vezes são coisas não desejáveis de ouvir, mas que às vezes são tão importantes, não é? E que nos põem a pensar. Às vezes também é importante ser no timing certo. Desculpa. Não. Ia agora perguntar-te uma coisa, Ana, que é o último ano que nós vivemos foi algo surreal, não é? Que nenhum de nós viveu. Gerações mais antigas viveram guerras, crises económicas, sim, mas em termos de desafastamento social, não é? E por outro lado, eu acho que tivemos os dois polos, tivemos afastamento social e tivemos, por exemplo, famílias o tempo todo em casa, não é? O que é que tu achas que... qual é o impacto que isso teve nas relações que tu vês assim mais rapidamente? Ui, temos tempo. Teve um impacto enorme. As pessoas tiveram desafios muito grandes. Houve efetivamente uma pequena percentagem, eu vou dizer uma pequena percentagem, estou a dizer muito subjetivamente, não é? Isto não é uma análise objetiva, que precisava se calhar deste tempo com os filhos, precisava se calhar deste tempo em casa, precisava deste tempo de abrandar, de parar, de pôr as coisas em perspectiva. Mas eu acho que a maior parte, eu nem sei se me atreveria a dizer todos de alguma maneira, fomos afetados nas nossas relações com esta questão de estarmos confinados. Porque por um lado tivemos de estar 24/7 com pessoas com quem vivemos e deixámos de poder estar, nem que fosse uma vez por semana, com outras pessoas significativas que nos dão algum balanço, que nos dão aqui algum equilíbrio, que nos dão aqui alguma vivência diferente, não é? Então, eu acho que sim. E principalmente a troca de papéis. Eu posso falar pela minha experiência, o meu filho está no primeiro ano e tivemos de fazer de professores também. Então fica muito baralhado. Ele já estava zangado connosco porque nós punhamos-lo a fazer os trabalhos. E ele já não era divertido estar com os pais, então já não queria estar com os pais. Com razão, não é? Nós estávamos sempre a querer, era que ele fizesse trabalhos de casa. Então os papéis ficam trocados, passar mais tempo junto, dividindo o mesmo espaço, sem alternativas, sem escapes de podermos ir, respirar e voltar, fica difícil, fica muito difícil. Portanto, sim, eu acho que afetou e afetou muito. Eu acho que ainda estamos um pouco na ressaca e que ainda vamos perceber um pouco o que é que vai sair disto. Eu, por exemplo, li já há uns meses atrás no New York Magazine que eles tinham um artigo sobre burnout emotivo dos pais por estarem sempre naquele vínculo emocional com os filhos, ou seja, não consegues desligar e ter um escape de, ok, és pai, mas agora foste para o trabalho
tens a tua outra identidade, estás com amigos ou foste almoçar com um colega de trabalho e estás com outra identidade, ou seja, de estar sempre naquele papel e naquele estímulo e naquela ligação emocional. Tal e qual, não há, e não há esta transição, não é? E nós estamos, vamos imaginar numa sala, que é sala de aula, sala de escritório, mas também é sala de refeições, mas também é sala de estar, não é? Que estava associada ao divertimento, fica associada ao trabalho, fica associada à escola, então fica aqui uma confusão de associações e de coisas, fica um pouco confuso, não é? Fica um pouco confuso e de facto eu acho que ainda vamos ver o que é que vai sair daqui, não é? Mas estas transições também, porque também tínhamos aqui, há uma coisa que eu acho que afeta muito também. Nós saímos do trabalho e lá íamos para o trânsito, não é? Ou para os cotovelões do metro, o que seja, mas tínhamos um momento transitório em que íamos despindo o fato do trabalho, não é? Mesmo corporalmente, nós despíamos aquele fato e chegávamos a casa, estávamos a caminhar para casa e estávamos a pensar, ok, vou chegar a casa, o que é que temos de fazer em casa? Mindset diferente, não é? De manhã, estamos em casa, estamos a tratar das coisas da casa, saímos e vamos para o trabalho. Vamos a caminho do trabalho, vamos vestindo o fato do trabalho, o que é que vamos fazer hoje, por aí fora. O mesmo para a escola, ou mesmo para o que seja. E agora, nós estamos todos aqui online a fazer algo produtivo e vamos desligar e temos de ir pensar no jantar ou o que é para amanhã, tenho que preparar a reunião da manhã, não há transições. Então, o que é que isto depois também faz ao nosso corpo? Eu acho que isto depois dá um cansaço extremo porque não há umas divisórias entre aquilo que nós vamos fazendo e isto depois tem um efeito brutal nas relações. Porque eu não tenho tempo para chegar do trabalho. Eu estou na sala é onde eu trabalho. Então como é que eu faço a transição? Não é? Eu desligo da reunião do Zoom e aparece o filho aos berros a dizer anda a brincar, anda. E eu penso, espera, mas a reunião e aquele papel e o que é que faltava? Não é? E a transição? Não dá tempo para a transição. O Moraes diz que mesmo o afastamento dos filhos neste momento foi um produtor de um estranhamento e concorda completamente que é extremamente desafiante. Uhum. Sim, porque isto depois é todo tivemos os filhos em casa há muito tempo, agora não estão em casa, são mudanças muito rápidas de hábitos, não é? E se estamos associados, se associamos aqui, há bocado estamos a falar um bocado do controle das emoções, se somos pessoas muito ansiosas, isto é do pior que há, porque não há uma rotina, não há uma previsibilidade, é tudo assim muito, não é? Agora vão para a escola, agora não vão para a escola, agora sou eu professora, agora já não sou, agora, não é? Então... Sim, sempre no improviso, não é? Depois tens uma reunião e tens um filho ao lado que esperas que se entretenha durante meia hora. Mas depois tens também o reverso da medalha, que é o afastamento social, o não toque, os mimos, não é? Deixarmos de ter essa parte. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu noto perfeitamente que nos primeiros meses não me estranhava ou não sentia falta, e hoje em dia já é uma coisa que me faz falta, que é, por exemplo, ver alguém que faz anos e não abraçar, ou pequenas coisas às vezes que uma pessoa pensa, ok, e quando é que vamos retomar isto? Porque de repente já não é uma coisa natural, não é? E sabes o que é que me aconteceu? Não sei se vos aconteceu o mesmo, mas no início do confinamento, quando começámos com esta coisa do confinamento, o ano passado, e não nos podemos beijar, não nos podemos tocar, quando isto aconteceu, eu via coisas na televisão pré-confinamento de pessoas a darem 2 beijinhos e a darem passou bem, e aquilo fazia-me confusão. E eu comecei a pensar sobre isto, a pensar, bem, já estamos a entrar tão nesta coisa de que não nos podemos tocar, que eu estou a ver um vídeo de um filme, estou a ver um filme qualquer de 2019, que seja, e vejo que as pessoas estão a tocar e eu tenho ali um momento e eu penso, bem, não pode ser. O que é que está aqui a acontecer? O normal passava a ser as pessoas estarem de máscara. É isso, normal. Agora já pronto, isto foi ali um momento que eu tive, isto já me organizei, mas fica estranho.
não É é? verdade. Fica estranho. Por exemplo, eu faço dança e tenho um parceiro com quem eu danço e é muito estranho estar a voltar e nós termos efetivamente que nos tocar, não é? Porque é inevitável. E foi estranho. Nós, o primeiro treino que tivemos, a semana passada, quando voltaram a abrir, foi assim uma coisa tipo, mas eu posso? Então, mas como é que isto agora funciona? É que eu não sei fazer isto já. E é muito estranho, não é? E, no entanto, fazemos isto há anos e agora já não sabemos fazer. Eu lembro-me de estar numa aula e a professora deixou cair o casaco e eu fiz assim, depois disse-lhe, bem, posso tocar? Não quer que eu apanhe? Não quer que eu apanhe? Fiquei ali num momento um bocado, não é? Posso tocar nisto? Posso dar um panfleto? A pessoa não vai tocar, a pessoa vai querer tocar, quer dizer, isto cria toda uma série de coisas, de pequenas interações. Eu lembro-me de uma cliente minha o ano passado que dizia que, e ela ainda por cima estava a viver sozinha e não tinha contacto mesmo com ninguém nem em casa, e ela dizia que o único contacto que tinha era as pessoas, ela ia pagar uma coisa com dinheiro e punham-lhe as moedas na mão, e aquilo para ela não só era estranho, por um lado era estranho, mas por outro lado ela pensava, tocaram-me, que bom. O único contacto que ela tinha era o comerciante que lhe dava, punha-lhe as moedas na mão. Porque, de alguma forma, é uma coisa que nós vamos ter de nos adaptar e vamos ver que resultados é que vamos ter também disto, porque o toque é essencial. O bom toque, como é óbvio, o bom toque é essencial naquilo que é a recepção do afeto do outro, a troca do afeto, a possibilidade de nos abraçarmos, a possibilidade de nos tocarmos, a possibilidade de nos beijarmos, não é? Tudo isto, eu acho que já não sei dar 2 beijinhos, já não sei o que isso é. Não é? Cumprimentar a pessoa com 2 beijinhos é uma coisa um bocado estranha, mas pronto, agora que também com a vacinação vamos ver, os meus pais já foram vacinados e já houve esta possibilidade de nos aproximarmos mais e fica assim uma coisa, já nos podemos aproximar outra vez. Mas parece que não é natural, não é, Ana? Ou seja, algo que devia ser e que é inato em nós, de repente estamos completamente desconectados e o que eu sinto, os meus pais também estão nesta altura em processo de vacinação, mas fica um bocadinho aquilo do, ok, até onde é que eu posso ir? Pode ser normal ou não? Pode ser como era, ou seja, de repente temos que estar a racionalizar uma coisa que deveria ser natural, não é? É verdade. E, uma coisa... Diz. Desculpa. É uma coisa que devia de ser natural e que não devia de ser racionalizada e que de facto está a ir muito para o campo do racional, que é esta ideia de os impulsos que nós tínhamos de ajudar uma pessoa na rua, de pegar alguma coisa que o da outra pessoa e dar-lhe, mexer também no computador do outro, ou a pessoa dizer-nos, olha, liga do meu telemóvel, pá, mas posso ligar do teu, mas quer dizer, isto fica tudo muito, coisas que eram perfeitamente naturais aqui há uns tempos atrás, não é? Então, e mesmo a proximidade, mesmo que não haja toque, a questão da proximidade, porque se nós estivermos num sítio com algumas pessoas e alguém vai comer ou alguém vai fumar um cigarro, a pessoa tira a máscara e fica uma coisa, então e agora a pessoa aproxima-se, a pessoa vira-se, a pessoa põe-se ao contrário, a pessoa... É tudo muito. Eu lembro-me aqui há uns tempos fui fazer análises e estava a sair do sítio das análises e estava a entrar uma senhora e lá a outra senhora das análises disse assim, quase muito, muito rígido, costas com costas, e eu não tive tempo e atrapalhei e a outra senhora virou de costas e eu fui de frente, assim no meio de lado, e ficou assim uma coisa completamente inusitada e fica uma coisa assim muito estranha, não é? Fica assim meio awkward, não é? De costas, mas eu tenho de virar as costas, mas como é que... E fica tudo muito... Lá está essa racionalização que parece que agora tem de haver uma coisa que era tão natural, não é? Nos abraçarmos, nos agarrarmos. Sim. Ana, eu não sei se mais alguém... Eu tinha aqui uma última pergunta, se calhar para fecharmos esta conversa. Não sei se, entretanto, mais alguém quiser fazer uma questão, pode colocar antes. Se não, falámos aqui um pouco sobre as relações, sobre relações saudáveis, sobre as dificuldades. As relações saudáveis
achas que varia de pessoa para pessoa o que é uma relação saudável para uma pessoa ou para outra, mas provavelmente há coisas que são transversais àquilo que deve ser uma relação saudável. O que é que tu identificavas e até se calhar para sairmos daqui um pouco a refletir sobre isso e se calhar olhar para a nossa vida e para o tipo de relações que nós estabelecemos nas várias áreas da nossa vida, o que é que tu consideras que é essencial numa relação saudável, uma relação com sentido na nossa vida? Vou pegar nos obstáculos que falei há pouco, é preciso tempo. É preciso comunicar com honestidade, mas também é preciso comunicar com honestidade e com amor. É preciso haver compaixão, amorosidade e a possibilidade empática de também nos colocarmos no lugar do outro. Porque às vezes ficamos também muito egoisticamente fechados na nossa perspectiva, nas nossas ideias, e às vezes é muito importante colocarmos no papel do outro, no outro lugar, vermos o que é que o outro tem a dizer, ouvir, porque isto do comunicar não é só o output, não é só o que nós dizemos, é o podermos também ouvir. Termos tempo para ouvir o outro, ouvir com qualidade, escutar mesmo a sério. Eu acho que isso era fundamental. Tem muito mais coisas, mas pronto, vou ficar aqui com estas mais, que eu acho que são mais essenciais, principalmente nos tempos que correm. Ok. Olha, queria agradecer-te por ter estado aqui connosco. Queria agradecer também a todas as pessoas que assistiram. Nós vamos sortear entre os participantes um livro autografado teu, está bem? Que irá ser notificado por e-mail amanhã. Depois combinamos contigo para autografares o livro. E depois, para as restantes pessoas, também vamos criar um cupom de desconto para terem o teu livro na nossa loja online com preço promocional. Obrigada a todos por terem participado. Gostámos muito. Agora, até ao fim de maio, vamos ter mais algumas conversas com outros autores e obrigada. Obrigada, muito obrigada pelo convite e obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Beijinho para todos. Tchau.